sejam bem-vindos a mais um programa Podcast Pode Ser. E hoje com um convidado muito especial, né, aqui da nossa cidade, Dr. Amaury de Oliveira. É muito prazer recebê-lo, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Já conheço a Marinalva de muitos anos, né, com o programa que ela vinha sempre fazendo. E agora com essa inovação, né, com você também, Alessandra, é uma oportunidade de a gente bater papo aqui, trocar ideia e contar histórias interessantes ao longo desse período que eu estou em Caratinga, estou de volta a Caratinga, né? Vai ser muito bom. E uma proposta só para somar, sabe, Amaury? Que a gente queria fazer um agradecimento especial também aos ouvintes da Rádio 94, né, Caratinga, aos nossos telespectadores também da TV Sistec e todos os nossos seguidores aí das nossas linhas de YouTube, Spotify, Instagram, todo mundo que está seguindo a gente e vindo com a gente nessa, né, Marinalva? Oi, gente, também estou aqui. Gente, para o pessoal da rádio, quem está aqui com a gente é o Dr. Amaury, oftalmologista, há 25 anos, não é isso, Amaury? 25 aqui em Caratinga, né? Já estão com 30 de formado. Pois é, então, para você que está aí na rádio, não está com a imagem, mas a voz também vai chegar aí para você. Obrigado pela audiência, ao pessoal da Rádio Caratinga, pessoal da TV Sistec. Amaury, um prazer enorme ter você aqui com a gente. O Amaury, gente, já participou comigo muitas vezes, parceiraço aí, nosso, lá do programa ainda, Pergunte ao Seu Médico. E ele estava lá comigo também. Obrigada, Amaury, pela confiança no nosso trabalho. Nada. Tá aqui com a gente, colaborando de novo, né? Porque tem sempre muitas dicas para passar para a gente. É um trabalho muito bacana que o Amaury vem trazendo para a gente, né? Vem contribuindo com a gente há muitos anos, né? É gostoso essa interação com a comunidade, né? Com a sociedade. Antes era através do rádio, né? Depois veio a televisão. 20 e tantos anos atrás a gente aproveitou bastante aquele momento, né? Dos programas na televisão, de entrevistas, e as pessoas... tem muita gente que ainda ouve rádio, que vê televisão, e agora com esse formato novo das mídias, né, sociais e tal, é muito bom, porque as pessoas estão sempre ávidas por saber coisas diferentes, né? E cada profissional na sua área, cada pessoa tem sempre alguma coisa boa para passar para o outro, né? E eu acho que esse é um papel do ser humano também, compartilhar as experiências, né? Então eu estou aqui, vai ser bom. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Joia. Amaury, começa falando pra gente então um pouquinho dessa história, né? O Amaury oftalmo. Como assim, né? De onde que surgiu? O que te levou para esse caminho? Pois é, olha só, eu sou daqui de Caratinga, né? Fui nascido, criado aqui em Caratinga. E meados da década de 80, eu decidi sair para estudar, né? A alternativa que tinha na época. Eu tinha tenho, né, um irmão mais velho que já estava fazendo faculdade de medicina. Eu não sabia nem que ia ser médico, né? Na verdade, esse meu irmão estava estudando no Juiz de Fora. Na verdade, a minha intenção era até ser agrônomo, porque meu pai mexia com propriedade rural. E aí a ideia era ir para Viçosa, fazer agronomia e tal. Mas meu irmão estava em Juiz de Fora. E eu fui para lá, fiz o terceiro ano lá em Juiz de Fora, e decidi fazer medicina, meio que influenciado pelo meu irmão. E entrei na faculdade de medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora e me graduei lá. E eu não sabia exatamente que especialidade fazer, né? Eu nunca gostei de cirurgia de grande porte, nunca gostei de muito sangue, né? Normal, os estudantes de medicina gostarem de, logo no início do curso, já frequentar o hospital e ajudar na sutura e a parte de ortopedia, né, Alessandra? O pessoal gosta de estar ali envolvido. Eu nunca fui, eu sempre gostei mais, eu sempre fui ligado, e depois a gente vai entender o porquê da oftalmologia, eu sempre fui ligado em exatas. Eu sempre gostei de cálculos, de números, mas caí na medicina. Não tem como você desistir na faculdade de medicina naquela época, 30 anos atrás, falar para o pai que você não quer mais fazer medicina. Te confesso que os primeiros 3 períodos eu fiquei meio que, vou dizer, decepcionado, mas meio desestimulado. Eu era muito novo, eu entrei com 17 anos. Nossa, um novinho. Eu era um menino, então não tinha muita noção das coisas. É como se estivesse fazendo colégio ainda. Eu fui fazer 18 anos, já estava na faculdade. Aí, aqueles primeiros períodos, decorar nome de osso, anatomia... Básico, né? Eu fui começar a gostar mesmo quando chegou na semiologia, na parte de fisiologia, semiologia, de raciocínio clínico, entender como que é uma doença, a história natural da doença. E aí comecei a gostar mais da medicina ali, mas nunca gostei da medicina de muito
sangue, muita coisa assim. E até fazer uma área clínica, né? Eu pensava em fazer uma área clínica, mas aí eu estava já no internato, já no último ano da faculdade, e eu estava rodando dentro do bloco cirúrgico, vendo colegas fazendo cirurgia, acompanhando. Aí vi um cara fazendo uma cirurgia de catarata naquela época, né? 30 anos atrás, mais de 30 anos. E eu achei aquilo fantástico, porque eu também sempre gostei de desenhar, né? Os meus colegas de escola aqui de Caratinga, eu sempre gostei de fazer caricatura, sempre gostei de pintura, dessas coisas. E eu vi o cara operando um olho com um microscópio cirúrgico, e era uma técnica ainda que não se compara com o que a gente faz hoje. Eu achei aquilo fantástico, né? Eu olhei o cara ali fazendo uma cirurgia no olho, uma coisa tão delicada e tal, e me deu estalo. Opa, acho que eu vou fazer isso. E aí comecei a acompanhar um cara lá em Juiz de Fora, do oftalmo. E me empolguei, e aí foi a partir daí que as coisas aconteceram. Foi uma grande luta, porque oftalmologia hoje ainda é muito difícil, mas naquela época tinha menos oportunidades que tem hoje. As vagas de residência eram muito poucas. Tinham poucos serviços, Poucos serviços, né? De residência médica mesmo, eram poucos serviços. Hoje você tem especializações e tal. Mas aí encarei e fui para o Rio de Janeiro. E me especializei no Rio de Janeiro. Passei numa residência. Dessa residência depois eu fiz uma outra, um outro serviço. E eu tive a oportunidade de encontrar uma pessoa que foi o divisor de águas na minha vida. E eu acho que aqui é importante até fazer esse depoimento, porque é um cara que mudou minha vida, que foi o Dr. Flávio Rezende Dias, que ele era o papa da cirurgia de catarata naquela época. E o Dr. Flávio me adotou. Sabe como o cara te pega? E aí eu fui residente dele num serviço público, depois fui residente dele na clínica privada dele, que tinha um convênio com a PUC. Na verdade, tem 2 residências em oftalmologia. E depois fui fellow dele na catarata. Era o momento em que estava surgindo no mundo essa nova técnica chamada facoemulsificação. O Dr. Flávio era o pioneiro aqui no Brasil. Ele tinha ido para os Estados Unidos e trouxe a técnica, né, no final da década de... Isso foi em 90 e... Eu formei em 92, 93, 94, por aí. Em 95 eu fui com ele para os Estados Unidos, primeira vez que eu fui para lá com ele, e num congresso em Chicago, e a partir daí ele me jogou para cima. E eu fiquei fellow, trabalhei com ele durante mais quase 5 anos. E aí eu me aprimorei muito. É uma outra formação, né, Maurício? Nossa, é o que diferencial de tudo. Né? Extrapola a sua graduação, extrapola a residência. Quando você faz o fellow, você pega o suprassumo daquilo. E foi o momento que aquilo estava começando no Brasil. Então eu era muito novinho ainda, eu tinha, né, tinha 30 anos, 28 anos mais ou menos. E comecei a operar para vários figurões no Rio de Janeiro. O cara que era chefe de serviço de oftalmologia, por exemplo, e que tinha uma clientela grande e tinha nome, mas que não conseguiu migrar daquela técnica anterior para a técnica nova. A técnica anterior chamava fasectomia extracapsular. Era uma técnica que abria o olho e tirava a catarata inteira. Você fazia corte. Fazia um corte, tirava o cristalino inteiro, implantava a lente e suturava. Essa técnica revolucionou, é uma outra cirurgia, na verdade. Você não abria mais o olho, você fazia uma incisão de 2 milímetros e pouquinho, introduzia uma ponteira de ultrassom, e destruía o cristalino e aspirava e implantava uma lente dobrável. Então exigia muito do cirurgião, tanto em termos de habilidade, como de conhecimento da técnica, de conhecimento do equipamento, que era um equipamento novo que surgia. Então eu tive assim essa providência divina de encontrar um cara que me colocou oportunidade. E você trouxe essa técnica para Caratinga? Aí eu trouxe para cá, não se fazia aqui na época, né? Que aí eu voltei para Caratinga final de 98, 99, né? Que foi os primeiros atendimentos aqui em Caratinga. Eu fiquei 1 ano aqui e lá. Eu atendi aqui em Caratinga metade da semana e metade no Rio. Fiquei um ano. E a princípio você operava aqui ainda pela técnica antiga? Não. Eu consegui, o que eu fiz? Não era difícil o equipamento, não tinha condição de ter um equipamento desse aqui e tal. Eu comecei operando na Casa de Saúde e aí eu trazia um equipamento portátil do Rio, eu acumulava os pacientes, eu juntava, fazia um grupinho ali. Então, eu convenci os pacientes, né? Pacientes se convenciam também a operar com um médico novinho, tinha 30 anos e tal. Mas aí começaram a aparecer os resultados, né? E aí isso foi final da década de 90, né?
E aí depois, com o tempo, eu consegui comprar um equipamento. Eu ia para o Rio, buscava o equipamento, trazia, operava o pessoal. Então foi uma luta, assim, né? Bacana. Tem história, uma história, né, gente? Então não é simples. Hoje você tem a sua clínica, seu centro lá, né, Mauri? Mas não é tão simples, né? E aí vem isso aí. Veio a ideia de que eu quero fazer uma oftalmologia em Caratinga do mesmo molde que eu tenho no Rio de Janeiro. Né? Uma clínica. Porque a oftalmologia, Alessandra, tem uma coisa interessante, Marinalva, que ela te permite fazer procedimentos de alta complexidade sem que você tenha que ter uma estrutura hospitalar muito grande, né? Você vê que na minha clínica hoje eu faço a cirurgia de catarata de alta performance hoje, que evoluiu daquela época para cá, e também faço, por exemplo, a cirurgia refrativa, que é uma cirurgia super moderna. Porque os pacientes, geralmente, eles fazem e tem alta no tem mesmo alta, dia, né? Não tem internação, não tem, né? Então, você faz tudo com anestesia local, com anestesia tópica. Nem infiltração anestésica mais a gente faz na catarata. Muito legal, né? Então, evoluiu demais. E aí eu operei muito tempo na casa de saúde, depois eu operei no hospital, mas a minha meta era construir a clínica, né? E aí depois veio meu irmão, o Deri veio também para contribuir, para somar, e também se especializou, fez uma subespecialização fellow em glaucoma e plástico ocular lá em São Paulo, e foi para a Unifesp. É bom que você se complementa, né? Exatamente. E aí veio, a coisa caminhou. Ô, Mauri, agora tem alguma, assim, história especial, algo assim, até para você ter migrado para essas doenças, né, de idosos? Eu falo que, e o Mauri, gente, para quem não conhece, né, acho que tem pessoas aí de outras cidades, né, talvez até outros estados, ouvindo, acompanhando a gente, mas eu falo assim, a gente conhece muitos idosos, a minha mãe mesmo diz assim, por causa do jeito dele, é aquela pessoa que sabe lidar com gente, é aquela pessoa que tem aquela paciência, que ouve. Então, tem algum motivo assim especial, algum... Eu aprendi, inclusive, com o próprio Dr. Flávio, muitas coisas, eu sempre cito ele, porque além de eu aprender técnica cirúrgica, eu aprendi muito a lidar com as pessoas, né? E ele me falava assim, Maurício, você vai conquistar os seus pacientes que vão operar com você quando você fizer um óculos bem feito, quando você fizer um atendimento, ouvir o paciente. Então, assim... Dá uma atenção muito diferenciada. Medicina é isso, né, Alessandra? Medicina, infelizmente, às vezes hoje, em função de uma série de fatores, tempo, remuneração, às vezes, convênio, serviço público, não que isso justifique, mas as pessoas às vezes utilizam isso para dizer que não tem tempo de conversar, de ouvir o paciente. Mas o grande diferencial é você ter tempo para ouvir o paciente, para conversar. E as pessoas idosas, principalmente, que as pessoas com quem eu lido hoje, que hoje eu foquei especificamente na catarata, e também na refrativa, mas mais na catarata. O paciente idoso, ele quer te ouvir, ele quer que você escuta ele, né? Ele quer... É um paciente carente. Precisa, então, assim... Sai ali, às vezes... Né? E nem todo mundo tem paciência. Aí tem uma história interessante, você me fez lembrar. Tinha uma paciente de Ubaporanga, eu esqueci o nome dela aqui agora, já tem muitos anos. Essa paciente, ela me procurou, ela já estava com glaucoma avançado. Isso há uns 15 anos, talvez. Esqueci o nome dela aqui agora. Ela já faleceu, tadinha. E a filha trazia essa paciente. E ela era muito idosazinha e o glaucoma dela já estava muito avançado. Ela foi perdendo e ela perdeu completamente a visão. O glaucoma é uma doença que é muito terrível, porque a pessoa vai perdendo a visão e não tem volta, né? Vai fechando o campo de visão. É uma lesão do nervo óptico que acontece porque a pressão do olho aumenta. E vai fechando, até com a visão tubular até fechar totalmente. E essa paciente interessante que ela via, quando ela entrava no consultório, já não enxergando absolutamente nada, ela, doutora Mauri, eu vim aqui só para te ver. A filha morria de rir. E ela falava, mas o ver dela era me encontrar, me abraçar. De alguma forma ela te via. De alguma forma ela te via. Então, assim, eu lembro direitinho dela falando isso. A filha dela morria de rir. Falava assim, mamãe, isso aqui vê, doutor Mauri, você não está vendo ele? Não, mas eu estou aqui. Eu gosto de conversar com ele e tal. Aí eu olhava, controlava a pressão do olho dela, via se tinha alguma... E às vezes, são coisas tão pequenas que você tem que fazer para a pessoa e que não é assim... Ela sabe que eu não vou conseguir voltar à visão dela, ela sabia disso, entendeu? Mas a atenção que eu dava para ela, o cuidado que eu dava em relação aos sintomas mais básicos, né? Meu olho está ardendo, meu olho está com a sensação que tem uma areia. E às vezes era uma coisa simples de se fazer ali.
e que ela ia para casa. Mas era uma coisa que Tá? confortava, Confortável. que de repente dava mais... E a visão é um sentido, sentido né? muito especial. É, pra A visão é gente, muito né? nobre. Eu acertei assim na mosca, dentro do que eu escolhi, sabe? Porque a relação que a gente tem com o mundo, a grande parte dela é pela visão, né? A visão Então, assim, eu sou muito realizado por fazer o que eu faço, por modificar a vida das pessoas, modificar a vida das famílias, porque, na verdade, a gente interfere muito na relação até familiar, né? Sim. Eu falo para os pacientes que a cirurgia, por exemplo, para mim, que hoje eu faço assim 15 minutos uma cirurgia de catarata, para mim é uma coisa normal fazer aquilo depois de tantos anos fazendo, melhorando, aprimorando, porque técnica cirúrgica você vai repetindo e melhorando, né? Mas para o paciente, para a família, é um evento. Tem um filho que está lá em São Paulo que quer saber, tem outro que, né, que está em tal lugar. Não programar para fazer aquela cirurgia. Sim, não, alguém paciente, ali, né? Então você tem que transmitir, de fato, para o paciente uma segurança muito grande, sabe? E isso é legal. É uma tremenda responsabilidade, principalmente na cidade do interior, que você opera o paciente e à noite você encontra com o filho dele na rua, né? Então, ou às vezes o próprio paciente. E eu estou na fase muito bacana que eu estou operando a segunda geração agora. Legal, né? Eu operei os pais. Os filhos dos pacientes. E quando eu vim né? para cá, 20 e tantos anos atrás, quer dizer, os pacientes na época que tinham 70 e poucos anos, hoje os filhos é que têm 70 e poucos anos. Então já tem vários que eu operei os pais, estou operando os filhos agora. Legal. Então, assim, é bem legal. E quando a gente ouve o Amaury falando, gente, né, para quem não conhece pessoalmente, o quanto essa questão da confiança que ele passa é significativa. Eu falo que é uma verdade, né? O paciente vai ali, entrega aquilo ali para você e aí vai passando de geração para geração. E aí, quando você vai puxar na base do Amaury aquele alicerce que ele tem de estrutura familiar também, né, da família, que eu acho que é uma coisa de admirar. Acho que, assim, isso é realmente um diferencial seu aqui, né? Não, obrigado, Alessandra. Olha, eu vejo assim, né, independente do que você faz na vida, a sua estrutura, a sua formação pessoal, a sua formação, as suas convicções, não vou dizer nem religiosas, né, mas espirituais, elas impactam muito, elas interferem muito, né? As suas ações. E depois de muito tempo que você está num determinado lugar, as pessoas te conhecem de fato, né? Elas veem não só o que você fala, mas a forma como você se comporta. Naturalmente não existe perfeição em ninguém, né? Sim. Mas quando você tenta ter uma conduta de vida que te respalda, né? Eu, por exemplo, eu me arrisquei há uns tempos, né? Me envolvi e me dei muito bem, hoje não mexo mais com a questão da área de construção civil. E as pessoas, eu construí apartamentos para vender, e as pessoas tinham a coragem, vamos dizer assim, de comprar os apartamentos, porque eram, é o doutor Amaury que está fazendo, então vai dar certo. Legal isso, então, né? assim, buscavam uma credibilidade que tinha numa área e aplicava a outra, né? Então, Que era o Amaury que estava por trás, né? então, assim, é lógico, a gente tem que ter muito cuidado, viu, Marinalva, para a gente não ficar soberbo. Sim. Porque a soberba é um perigo, né? Mas eu acho que a gente tem que ser mesmo humilde e tocar a vida normal, que as coisas vão acontecendo. Sim. Bom, Amaury, você lembra o nome do seu primeiro paciente? Lembro, claro. Quando eu voltei para Caratinga, né? Final de 98, que foi, eu tinha um consultório ali atrás da catedral, ali no prédiozinho ali do Sr. Wilson Pessoa. E eu montei o consultório, eu atendia 3 dias na semana, em 3 dias eu ia para o Rio. E o primeiro cara que fez questão, ele fez questão de ser a primeira pessoa, é o Sr. Ramute Neves, o Ramute lá da farmácia, né? E ele e a esposa dele, a dona Sebastiana, foi a número 2. E o Sr. Ramute, quando eu fiz 10 anos que eu estava em Caratinga, eu fiz um eventozinho lá na clínica. E ele foi, Você sabe? Convidou, ele foi, que legal. E ele fazia questão de falar isso para as pessoas, é muito amigo, nossas famílias são amigas, né? E eu operei ele de catarata, então, assim, foi o meu primeiro paciente. Foi... É muita confiança, né, Amaury? Olha, primeiro paciente, entregar os meus olhos, olha, legal demais. Realmente, foi... Né?
E era muito bom, porque essas pessoas acabavam que elas mesmas faziam a... Não, o seu Ramon já estava ali na farmácia, fazia o boca a boca, né? Realmente. Foi muito bom essa história aí, desses 25, fazendo 25 anos, Fazendo né? bodas, né? Bodas de Bodas prata. de prata, um quarto de século. Nossa, já só tem que muita comemorar. coisa, né? É. E mérito seu, né? De estar construindo essa história tão bacana aí. Muito sólida. legal. Mauri, fala um pouquinho pra gente dessa história. Você passou por momentos difíceis também, né, Mauri, nos últimos tempos. A pandemia trouxe para você Foi. uma história não muito fácil, não, né? Foi uma experiência interessante, né? Talvez a palavra que a gente pode usar para isso. Porque uma experiência que pouca gente passou, né? Assim, de ficar tão grave com a doença e sobreviver, né? Eu peguei a pandemia, eu peguei a doença naquele período que ainda não tinha a vacina, finalzinho de 2020. Mas assim, eu estava lidando com aquilo de uma forma muito... Meus pais tiveram a doença em maio, logo que começou em março, né? Por aí, quando foi maio, meus pais tiveram. E a gente estava naquela época que ninguém sabia direito, né, Alessandra? Os médicos não sabiam bem o que fazer. Incerto, né? E os protocolos eram meio, assim, previsíveis, não sabia o que... E aí, eles saíram bem, saíram rapidinho da doença. Meu pai, com uma semana, estava bem. Minha mãe era diabética, minha mãe tinha asma. E mesmo assim, a gente tratou dela em casa, levamos oxigênio para ela e ela saiu. Você cuidou deles, ajudou a cuidar? Cuidei deles e não peguei. Não pegou. Aí eu pensei assim, se eu pegar, eu acho que isso vai ser tranquilo. E assim, das especialidades médicas que não frequentavam UTI e que não lidavam diretamente com o paciente crítico, a que mais pegava era a oftalmologia. Não sei se você sabia disso, por conta do contato. Muito perto. Não, a gente examina o paciente muito pertinho muito ali, perto. Né, no rosto e tal. Eu acabei pegando a doença no final de 2020, em novembro. E eu não acreditei muito que fosse... Pudesse agravar. E agravei, fiquei grave muito rápido, né? Muito rápido. Tanto é que as pessoas assustaram, meus amigos. Como que surgiram os sintomas? O que você sentiu no primeiro momento? Eu comecei com aquela dor, tipo gripe mesmo, né? Dor no corpo e tal, no feriado do dia 2 de novembro, lembro direitinho. Numa segunda-feira, ou no domingo, não sei. Eu achei que era uma gripe, né, e tal. Na terça piorou um pouquinho, aí eu não fui trabalhar, não fui na clínica mais na terça. Na quarta eu comecei a tossir e na quinta de manhã acordei sem paladar. Deu fato. Aí foi o Covid. Mas até brinquei com o pessoal, peguei esse negócio, tal, não sei o quê, meus amigos, faculdade, tal, minha família. Na sexta aumentou a tosse. E aí meu irmão que mora em São Paulo, ele tinha tido a doença também lá em São Paulo. Ele foi para o hospital, para tranquilidade dele, ele colocou oxigênio, ficou no hospital uns 3, 4 dias e foi embora para casa. Aí ele falou, olha, não faz uma tomografia, faz uma tomografia aí para você ver isso e tal. Aí no sábado de manhã eu já estava tossindo, eu sentia desconforto até de, se eu falasse um pouquinho mais, eu estava... Cansado. Aí, Alessandra, eu fiz a tomografia. Você chegou a fazer o teste também, que positivou? Eu fiz o teste no mesmo dia, mas o resultado saiu já no domingo, me parece, eu já estava internado. Aí no sábado eu fiz a tomografia e já estava com 75% de comprometimento. Aí eu assustei, estava com problema de vagas e tal, consegui uma vaga em Valadares, eu liguei lá pro pessoal lá da Unimed, conseguiram uma vaga para mim, eu fui para lá. E aí o meu sobrinho que me levou, o Diego me levou de carro e tal, ficamos conversando. Cheguei lá sábado à noite, internei, aí eu já estava meio desconfortável, no domingo eu já fui para UTI. E aí já comecei. E na UTI tentaram fazer Você precisou usar o capacete? Isso, mas aquele é muito ruim. Tentei usar. Face hold. Só sei que não suportei aquilo. E aí eu me lembro do cara da UTI, virou para mim e falou, cara, de domingo para segunda vamos ter que te entubar. Eu na hora não parei para pensar dos riscos que eu corria. E não tinha opção ali também, né? E aí, muito bom. Naquele momento você teve medo? Pois é, não tive. Por incrível, eu não tive. Eu não sei, parece que você fica meio assim. Não tive medo. Se eu fosse parar para analisar, né, como médico, eu sabia que nos melhores serviços 80% morria, né? 20% só que voltava. Então, eu estava ali com a chance pequena. Mas aí,
saí lá na segunda-feira. E aí foi um grande apavoramento de todo mundo, né? Da minha família, dos meus irmãos, tudo, mas estava bem de uma hora para outra, de estar entubado. E aí fiquei entubado muitos dias, né? Muito rápido. Nossa. Foi complicadíssimo. Aí fiquei, não sei exatamente quantos dias, acho que foi uns 12 dias ou 14 dias entubado. E aí peguei uma infecção hospitalar. E aí saí do Covid, fui para outra para outra UTI, mas com quadro que foi agravando. Fiz septicemia. Por causa da infecção secundária, já tempo de hospitalização, né? E foi complicado. Eu fiquei 32 dias na UTI. 32 dias na UTI. E depois fiquei mais 8 dias no quarto. 40 dias de internação. E quem estava de cá, acredito que sofreu tanto quanto, né? E o que me deixou assim, muito feliz com essa experiência, dentre várias outras coisas que eu tirei de lição nesse período, foi assim, a comoção popular, assim, o quanto que eu pude perceber, quanto que as pessoas me consideram aqui em Caratinga, na região, sabe? Até hoje, 2 anos e tanto já se passou, né? Já tem várias correntes de oração. Eu me lembro que na época, né? O pessoal muita gente, a cidade mobilizou, né? As pessoas, todas as igrejas, né? Todas as igrejas evangélicas, as igrejas católicas, os espíritas, Então, assim, foi uma comoção, foi uma coisa que eu fiquei sabendo depois, né? E aquilo me trouxe muita alegria de ver essa preocupação que as pessoas tiveram comigo. E eu confesso para vocês que eu tenho convicção plena, né, de que eu estou aqui por misericórdia de Deus. Eu creio, né, assim, cada um tem a forma de pensar e tal, mas eu tenho convicção de que foi me dada uma segunda oportunidade, né, porque eu tive amigos, inclusive depois de mim, que ficaram menos graves do que eu e que não sobreviveram. Então, assim, eu tenho uma plena convicção de que houve um propósito de Deus para que eu estivesse aqui. Existe uma razão. Completar a sua missão, né? Eu escuto isso todos os dias, né? E aí, realmente Deus me deu uma outra oportunidade, né? E a vida recomeçou. Eu todos os dias eu acordo e eu faço um raciocínio que, assim, tecnicamente não era para mim estar aqui. Então, se eu estou aqui é um presente e eu tenho que aproveitar isso ao máximo, né? Eu tenho que fazer alguma coisa no sentido de valorizar essa oportunidade que Deus me deu, entendeu? É de arrepiar. Sim. Mauri, na sua vida diária, prática, o que mudou para você? Mudou algumas coisas, mas não. A primeira coisa, uma das lições que eu tirei dessa história, que a gente escuta as pessoas falar, né? Quem tem alguma fé, quem vive alguma vida espiritual, de que a gente não tem controle sobre nossas vidas. De fato, a gente não tem. Né? A Bíblia diz claramente sobre isso, né? A gente não pode aumentar um côvado da nossa existência. A palavra de Deus fala sobre isso. Não tem ninguém. Existe você não tem a capacidade de mudar a trajetória de algumas coisas na sua vida. E viver nessa dependência de Deus é muito interessante, porque eu vivi isso de fato. E hoje vivo também. Mas eu vivi, por exemplo, quando eu voltei à consciência lá na UTI, né? Quando eu estava... Sabe essa história que você vai visitar alguém que está em coma, alguém que acabou de sair, que está ali numa UTI, eu estava com a traqueostomia, as pessoas chegavam, me olhavam e falavam, será que ele está me ouvindo? Será que ele está... Você tinha essa consciência? E você ouvia? Tudo estava acontecendo, sabia de tudo. Eu não conseguia falar, eu não conseguia mexer, mas eu sabia de tudo, eu escutava, eu sabia o que estava acontecendo. Então eu estava ali e eu tinha 2 alternativas. Eu poderia me considerar um prisioneiro do meu corpo, né? Estou preso aqui. Por exemplo, eu via uma enfermeira, assim, o pessoal da enfermagem, que é assim, pessoal fantástico. Eu lido com médico, com enfermeira há tanto tempo, mas eu viver esse outro lado foi muito interessante, porque que trabalho que esse pessoal faz. De madrugada, ia lá e fazia medicação. E aí eu estava ali, por exemplo, deitado, não conseguia levantar um braço, não conseguia mexer, e eu via a enfermeira chegar com um monte de medicação, eu aplicava uma, aplicava outra, e passava pela minha cabeça assim, se ela errar uma. Eu não posso fazer nada. O que eu vou fazer aqui? O que eu posso fazer? Então, esse momento eu percebi que eu estava nas mãos de Deus. Literalmente, você está nas mãos de Deus. Então, eu senti uma paz indescritível. Eu senti uma tranquilidade, uma situação. A sensação de você quase morrer e voltar
é um negócio, uma experiência que só quem passa que sabe. Eu acho que assim, eu tive vários pacientes, né, os pacientes diabéticos, obesos, eles foram uma população muito afetada, né, pelo Covid. E aí, quando a gente vai realmente avaliar essa questão do propósito, né, a saúde mental dessas pessoas realmente ficou muito abalada. Muito. Então, assim, e ainda essas pessoas às vezes nem hospitalizadas foram. Então, ele que passou por um período que, inclusive, de intubação, que você ainda tinha essa consciência, você conseguia fazer essa análise, né? Essa análise, eu acredito que realmente... Mas é por isso, Licene, é a sua fé, é onde você achou a vontade, né? Sim, essa vontade, né? Por isso até que eu vejo a mão de Deus de uma forma muito clara, e dou esse testemunho, porque eu voltei sem sequela nenhuma. Assim, só o fato de ter passado por isso, você colocou muito bem, meu irmão mais velho é psiquiatra, ele me visitava lá, e ele ficou assustado com tanto de medicação sedativa que me deram, que era para me ter voltado com alguma dificuldade, né? E então, assim, do ponto de vista emocional, né? São muitas pessoas que entram num quadro de depressão, sim, após a doença, gente que até nem ficou internada, nem foi em UTI, né? Do ponto de vista mesmo de agressão do processo de ficar no UTI. Eu acho que a própria ansiedade levava a insuficiência respiratória, acelerava esse processo. E até hoje a gente vê isso em consultório. Exato. Né? Essa questão da ansiedade, né? O medo, exato, que isso engatilhou nas pessoas. Mas assim, o que eu estou falando para vocês aqui, eu tinha uma tranquilidade tão grande, uma paz interior, assim, tão... E passei a valorizar. Por exemplo, um lance que aconteceu quando eu fui para o quarto, né, que eu fiquei 32 dias no UTI, para quem nunca tinha ficado um dia no hospital. Então, quando me deram a oportunidade de colocar na cadeira de roda e dar uma volta comigo naquele hospital lá de Valadares, numa área que eu conseguia enxergar lá fora e tal, eu valorizei tanto uma possibilidade de respirar um ar natural. Tomar um solzinho. Tomar um sol. O dia que eu voltei para Caratinga, ainda muito debilitado, que eu não estava andando, demorei 2 semanas para voltar a andar, depois que voltei. Perdeu muita massa, né, mano? Muita. Eu tive uma situação que foi uma ruptura no ligamento cruzado anterior, por conta de perda né? Tive que fazer uma cirurgia, né? Foi uma consequência indireta, não do Covid, mas do fato de ficar na UTI, né? Mas foi uma experiência que me mudou muito, Marinalva. Então, assim, minha relação com os meus filhos, minha relação com as pessoas, isso... Agora, a gente tem que fazer esse exercício diário de a gente não voltar na rotina anterior, porque senão a gente começa a esquecer. O ser humano tem essa situação de você esquecer, né, daquela bloqueada. Então, de vez em quando eu relembro dos momentos que eu passei lá, me lembro do processo de recuperação quando voltei, tanto de fisioterapia. Eu achei que não ia operar mais, eu tremia, que eu não conseguia segurar um copo. Então, assim, eu falei, não vou operar mais, mas que não me importava também. Sabe o que estava vivo, né? Mas recuperei tudo, estou operando mais rápido que eu operar. E isso, assim, ouvindo você falar aí, como que foi importante essa questão da aceitação? Você aceitou o que estava acontecendo com você e se entregou. Eu vejo, inclusive, dentro do propósito de Deus, em todas as coisas, o propósito de me usar nisso. Hoje eu vejo assim, foi pedagógico para muita gente. O que eu passei estimulou muita gente, mudou a vida de muita gente. Eu tenho colegas de faculdade que mudaram a forma deles verem a vida, até a questão mesmo espiritual, porque o cara se viu naquela condição, falou, opa, podia ser. Com certeza. Então, assim, quando você analisa por essa perspectiva, é mais fácil para você, entendeu? Não, que bênção, que maravilha, que foi até contraditório falar, né? Ter passado por isso. Eu melhorei muito, várias pessoas melhoraram, e foi um período muito pesado para todo mundo, né? Aquela fase. Sim. Então, mas foi uma experiência marcante para mim, marcou demais, assim, meu relacionamento com os meus pacientes. Até hoje, chega gente lá, estava falando agora há pouco das pessoas mais idosas, né? Umas senhorinhas, às vezes, que não me vê ainda desde antes da pandemia, que entra no consultório e enche o olho d'água quando me abraça. Doutor Mauri, mas eu rezei tanto por você e tal. Então, assim, é um negócio... A torcida era grande mesmo. É um negócio muito bacana ter vivido isso. E tá aqui hoje. É energia, né? Isso é bom. Foi assim, foi um período difícil, mas que trouxe esse lado positivo, né? Mauri,
De médico empresário, todo mundo tem um pouco, é isso? Como é que é essa história aí do Amaury empresário, do Amaury aí dono de hotel também? São fases da vida, né? Eu estava conversando com a Alessandra aqui antes da gente começar a gravar. Essa visão empreendedora, né? Isso é uma coisa que às vezes você nasce com isso, né? E quando a gente faz medicina, a medicina tem uma tendência a colocar a gente numa zona de conforto, né? E às vezes você se contenta ali com aquela situação de ser um profissional liberal e tal. E às vezes bloqueia até algumas capacidades empreendedoras que você tem, né? Então, mas alguns médicos, né, têm essa visão também, assim, né? O cara trabalha com medicina e tal, mas ele acaba caminhando por outras frentes, vamos dizer assim. E eu, sim, quando eu construí minha clínica, eu vi que era um negócio interessante. Eu gostei daquele negócio de construir, sabe? E aí eu achei na época uma equipe muito boa. Eu montei uma estrutura tinha um mestre de obras muito bom e tal. E surgiu a ideia de por que não começar a construir algumas coisas e tal. E eu fiquei durante 15 anos. Eu construí. 15 anos. Fiz pelo menos uns 7 prédios aqui em Caratinga, né? Então, assim, peguei uma fase interessante e eu tomei gosto pelo negócio, cheguei a montar a construtora mesmo, né? E trabalhei com essa construtora até agora. Agora, uma das mudanças que eu fiz pós-Covid foi começar a cortar um monte de atividades e passar a viver a vida de uma forma mais tranquila. Você trabalha menos hoje? Muito menos. Hoje eu foquei só na minha clínica, parei com a construção, né? O hotel, ele tem uma... Mas não deixa de empreender na clínica. Não. Empreendo na clínica, claro. Só, não, assim, fechei um pouco o leque, porque o que acontece? São fases da vida e você começa a priorizar, né? O que é o seu tempo, né? E tal. Exatamente. Mas assim, valorizar mais. Foi um período muito bom, foi muito bacana. E aí eu comecei eu tinha essa construtora e tal, e fazia apartamentos, media e tal. E aí eu construí um prédio, que é onde é o Aparte Hotel hoje. Nesse prédio, a ideia era vender as unidades, né? Um prédio ficou bem diferenciado, bem interessante. Mas eu fazia um pouco com recurso próprio, fazia aquela... Então eu fui vendendo as outras unidades e o prédio foi ficando. Não vendia, entre aspas, assim, não fazia muita força para vender. Quando eu concluí, aí veio a ideia de por que não transformar isso no Aparte Hotel. Aí na época, vai fazer 10 anos que hotel. Né? Aí eu procurei uma consultoria em Belo Horizonte e na época me deram, tá pronto aí o Aparte Hotel, só, né? Mas era uma gestão nova, era uma coisa diferente. Aí a gente foi estudar e tal. E tá lá, tá funcionando o hotel, né? É um Aparte Hotel. Mas assim, eu acho que é interessante ter essa visão. O que a gente estava conversando é que, assim, na graduação, né, da medicina, a gente não tem essa matéria, a gente não aprende a empreender, né, como lidar com isso, que são fatores importantes também. A gente tem que gerir o nosso negócio, né? Pelo menos, assim, se a gente não gerir, a gente tem que saber, a gente tem que conhecer para saber o que a gente, né, vai delegar, enfim. E a medicina consome tanto, né? Muito, né? A gente dedica muito, né? O médico, bom médico, ele tem que estar sempre estudando, sempre atualizando. Mas o que a Alessandra está falando aí eu acho assim, todo curso, né? Você tinha que ter uma noção de empreendedorismo, você tinha que ter uma noção de saber de calcular também, né? Com pessoas. Exato. Dentro disso aí, você tem que saber, na verdade, vender o seu serviço. Sim. Né? O que acontece na medicina, por exemplo? A medicina, o que o médico vende? Ele vende o conhecimento dele, ele vende a experiência dele. E isso é intangível. Como que o cara vai comprar um carro, ele vê o carro, ele vê a cor dele, ele faz um test drive. Você vai na loja comprar uma roupa, você veste a roupa para ver se ela te serve. Né? Você vai comprar um apartamento, você olha o apartamento, na pior das hipóteses, você olha a planta. Mas como que você vai comprar um serviço? Né? Então, isso passa muito por você conseguir, né, colocar para a pessoa a credibilidade.
Né? E é lógico que o tempo vai te fazer isso. O tempo vai, as pessoas vão... como que é o doutor fulano? Ele é assim, assado. Como são os resultados dele, né? Mas isso é um ponto. A outra questão da relação com o mercado. Como que funciona? Como que é trabalhar pelo SUS? Como que é trabalhar na clínica privada, no convênio? Como que você quantifica o valor de um procedimento? Então, o que eu vejo muito nos médicos é que existe uma coisa muito aleatória. O cara coloca o preço baseado no que ele acha, que o outro faz e tal, né? E aí vem aquilo que a gente está falando agora há pouco sobre a percepção de valor, né? Quando você imprime valor naquilo que você faz, né, as pessoas, o paciente, ele consegue perceber isso, sabe? Ele percebe o que é justo, né? Um valor que é justo. Não, o doutor fulano é assim, porque e isso, ou você tem isso um pouco empírico e você erra muito quando você age só de forma empírica, ou você tem conhecimento. Eu fiz um MBA de gestão de clínicas, né, há 20 anos atrás, lá em São Paulo, na Escola Paulista de Medicina. Mas é o que você colocou, eu acho que toda graduação deveria ter esse tipo de... Ultimamente, depois dessa pandemia, eu também me ressignifico, sabe? Né? E uma das coisas que começou a me despertar interesse foi realmente essa parte. Porque aí é até uma forma também de oferecer um atendimento melhor para o paciente diferenciado. É uma qualidade que a gente presta, né? Então, isso mas eu achei que é super importante e só agrega, né? Sim, sim. Mas aí foi por essa razão que eu me enveredei por esses outros caminhos aí, né? Mas hoje, dentro desse, voltando à questão pós-Covid, eu resolvi levar uma vida com menos agitação, com mais tranquilidade, né? Que aí você começa a ponderar também. Uma coisa que ficou muito marcante para mim também com esse problema do Covid, a situação que eu passei, é a sensação que tudo pode mudar a qualquer minuto, para qualquer um. Né? Então a gente está aqui hoje batendo papo aqui, amanhã as coisas podem estar diferentes. A gente fala isso de uma forma meio subjetiva, mas quando você vive isso na prática, é muito real. Quando você recebe um diagnóstico que você não está querendo, quando você recebe um telefonema de alguém que aconteceu alguma coisa, muda tudo. É lógico que você não pode viver a vida nessa neurose de achar, mas você ter a consciência de que você não pode adiar muita coisa também numa fase da vida que você está. É interessante você fazer essa análise. Olha, não dá para mim ficar postergando muita coisa, porque, né, eu tive... acho que é viver o presente. Você está dizendo, assim, da importância da valorização de viver o presente. Viver o presente agora. Viver o presente, não valorizar. Pensar no futuro, né? Você não sabe dia de manhã. Exatamente. Então, é lógico, né, que você pega um cara que está começando uma carreira profissional e tal, ele tem que estar naquela, né, e isso faz parte desse, mas... De vez em quando tem que ponderar, sabe? Colocar na balança e analisar algumas prioridades. A palavra talvez seja prioridade. Né? O que é mais prioritário? Né? Uma conversa, um café com um filho, ou com um pai, que você pode perder daqui a pouco, ou entendeu? Não, isso não é importante agora, eu tenho que correr atrás de outra coisa. Essa reflexão tem que ser feita. É isso. E hoje tem aumentado muito os casos de burnout, né? Sim. Porque as pessoas assim, estão muito no automático, em busca de um perfeccionismo, né? Em busca de muita coisa e assim, a exaustão física, a exaustão mental. Então, está adoecendo realmente as pessoas. Isso é muito importante que você está colocando. A gente tá vivendo numa sociedade muito... Hoje a gente vê que é uma doença social, na verdade, né? Sim. A sociedade está muito atribulada. Muito competitiva, né, Amaury? Todo mundo quer fazer você tudo. Você pode falar, você não pode ter expressão, né? Porque a gente está sendo o tempo inteiro não é? monitorado. Eu não sei, assim, eu vejo que não é uma percepção só minha, né? Mas a gente está vivendo numa sociedade muito complexa, qualquer coisa que você fala tá agredindo e vice-versa. A gente tem que tomar muitos cuidados também com o que fala. A gente tem batido muito nessa tecla, né, Marinalva, assim, da importância do olho a olho, né, assim, do relacionamento, que tem se perdido um pouco. Sim. E aí, quando a gente entra naquela questão toda da mídia, isso é muito bom também, porque, querendo ou não, a gente avançou muito, né, assim, na tecnologia, mas
E as consequências disso também não tão legais, que a gente já tem visto. Perdeu o controle, né, Mauri? Assim, acho o que uso das telas. Isso, né? está muito. A evolução está acontecendo de uma forma tão rápida que talvez a gente não tá conseguindo acompanhar, se adaptar a essas mudanças. E aí, nesse processo, a gente acaba, né, às vezes, alguns setores querendo limitar demais, porque já que tá com muita liberdade, vamos cortar. Ou o contrário, né? Na Então, verdade, assim, a gente não está sabendo lidar, né, Mauri? não está sabendo lidar, não. A evolução está muito rápida. Eu acho que se o mundo continuar nesse processo do jeito que está indo aí, vai ter muito problema social, já estão emocional. Aparecendo, né? E aí eu acho que vem muito uma questão individual. Também de você buscar esse equilíbrio. E aí, no meu modo de ver, isso passa pela fé. Aqui, ó, passa pela fé, mas ó. Saúde, para a gente ter realização, a gente precisa, né, desse equilíbrio. Saúde e equilíbrio. Exatamente. Há muitos anos atrás, alguns anos atrás, eu estava numa conferência médica e foi convidada a palestrante, aquela escritora Adélia Prado. Uma senhorinha, né, idosinha, é uma escritora mineira. Ela é natural lá de Divinópolis. É de Divinópolis? Ela é fantástica. E eu vi ela falar um negócio que eu nunca esqueci, que ela falava que a vida não faz muito sentido na velhice se você não tiver fé. Você entra num quadro assim de não ver sentido na vida, entendeu? Então, assim, hoje eu busco muito, eu sempre fui ligado a essa questão, mas eu vejo isso de uma forma muito, muito evidente. Se você não tiver uma perspectiva de fé, uma perspectiva de eternidade, uma perspectiva de uma vida melhor na eternidade, você começa a achar que não tem muita graça isso aqui. Perde o sentido, né? Entendeu? Que você fica vivendo assim, iludido com as coisas boas que tem por aqui, mas que não são tão boas. Depois você olha assim, né? Sim. Então, quando você tem essa certeza dentro de você, que existe um Deus que cuida, existe um Deus que providencia, provisiona, né? E quando você passa por coisas como eu passei, isso fica muito evidente, você vive com muito mais tranquilidade. Você vive com muito mais paz mesmo, sabe? Mesmo em meio às adversidades. Sim. Talvez com muito mais vontade de viver. Te vendo falar que hoje eu só penso isso. Isso é que é a inteligência emocional, né? A Maurícia saber lidar em meio à dificuldade, em meio ao caos, né? Em meio àquilo que não é legal, né? Porque se a nossa alegria for circunstancial, a gente fica muito complicado, porque você tem que estar o tempo todo atrás de psicólogo e não que não seja importante, eu fiz terapia também e é muito bom. Ou de medicações, de medicações. Hoje, o tanto de a incidência, o tanto que aumentou. Essa ideia que você não pode ter tristeza. Exatamente. Essa ideia que você não pode passar por não problema. Pode ter frustração. Não pode ter frustração. A gente está vendo isso acontecer com as crianças, né? A criança não pode ter, tem que ter. A vida é isso mesmo, né? Eu vi um cara falando sobre o ritmo do coração no eletrocardiograma, né? Que é alto e baixo, alto e baixo. Se ela só vai estar linear de que você morrer. Né? Tem jeito, é verdade. Então, mas eu sempre pego por isso, sabe? Quando você tem essa segurança espiritual, isso te facilita muito. Vem o problema, você consegue passar por com firmeza e vai adiante. Mauri, né? Então o que a gente pode ser? A gente pode ser o que a gente quiser, né? Quando a gente, no meu modo de ver, né? Quando a gente tem essa firmeza não na gente, sabe? Eu acho que as nossas forças são muito limitadas. Quando você confia num ser superior que te capacita, você pode ser assim, muita coisa, né? E principalmente pode e deve ser feliz, né? Quando a sua felicidade ela é supracircunstancial. Muito legal isso. Mauri, todos os nossos convidados aqui, eles deixam uma dica aí para os nossos ouvintes, telespectadores, as pessoas, os nossos seguidores que estão acompanhando a gente. O que você poderia falar assim? Dica do doutora Mauri. Dica do doutora Mauri. Pode ser oftalmológica, pode ser uma dica dos olhos, né? Pode ser uma dica espiritual, pode ser uma dica pessoal. Eu lido muito com o pessoal mais idoso, o pessoal da catarata, né? Tem uma doença chamada degeneração macular relacionada à idade. O nome já diz, né? É uma degeneração, um processo de enfraquecimento da retina, da parte central da retina, da mácula,
que é responsável pela visão de cores, pela visão de detalhes. E a gente sabe que essa doença ainda precisa ser muito estudada, mas o que se sabe dela tem algumas características epidemiológicas, por exemplo, é mais comum em mulheres do que em homens, mais comum em mulheres brancas do que em negras, mais em fumantes, mas tem uma característica nela que é a exposição solar acentuada. Então, assim, o óculos solar, ele tem, principalmente para o adulto, né, a partir de 45, 50 para frente, ele tem um papel igual o filtro solar para pele. Para proteção. Né? A gente sabe que a luz... O óculos solar ele tem o filtro UV, né? Ele não deixa ultrapassar ali a luz ultravioleta prejudicial. Então, assim, boa parte desse processo pode ser evitado ou postergado, né? Usando o óculos solar. Para os adultos mais velhos. E para as crianças, para quem tem criança pequenininha, já é o contrário em termos, né? Pôr as crianças no sol. Tem estudos mostrando que boa parte da evolução de ametropias, tipo a miopia, principalmente a miopia, as pessoas acham que tem a ver com as telas. Em parte, sim, porque as crianças que usam muita tela, elas ficam muito pouco tempo expostas a atividades em ambientes abertos, entendeu? Então, o estudo mostrou que quanto mais a criança puder brincar, e aí vem dentro do que a gente está falando agora há pouco, né? Do estilo que está a vida, né? As crianças não brincam mais. Mas se puder pôr as crianças no sol, tirar os velhinhos da exposição direta do sol nos olhos, é a dica que eu tenho para hoje. Que bom. Nossa, tá Mauri, bom. a gente queria Muito te legal. agradecer. Né? A gente já está terminando esse programa, que assim, a gente poderia ficar horas aqui conversando, o papo tá super descontraído, tenho certeza que todo mundo em casa também tá achando muito interessante. Não? Então já fica extensivo o convite aí para umas próximas, né? Esse é um prazer. A gente Que sempre bom. aprende muito, né? A gente está sempre aprendendo com você, Mauri. Esse formato aqui é muito legal, né? É um formato de bate-papo, né? Não é uma entrevista clássica, vamos dizer assim. Então, dá a oportunidade da gente conversar, né? Sim. Mas eu estou à disposição, foi um prazer. Eu que fico grato por vocês terem lembrado de mim. Estou aqui à disposição para outras, se for preciso. Muito legal, obrigada mesmo. Tá bom? Gente, vocês aí da Rádio Caratinga, obrigado pela audiência. Continua acompanhando aí a nossa programação. Você da Rádio Caratinga 94 FM. Tem que falar 94 Você da FM. TV Sistec. Você também das TV Sistec. Do Isso mesmo. YouTube, do Spotify, do Facebook, Instagram, né? Gente, olha, eu queria fazer um pedido especial para você. Para você que está vendo a gente na TV ou ouvindo no rádio, se inscreva no canal do YouTube. Esse programa ele só faz sentido se ele chegar para quanto mais pessoas. Então, se você já segue, né, se você já está inscrito no YouTube, segue a gente no Instagram, manda um convitinho para outras pessoas, né, que você acha também que vai gostar, que é importante que esse conteúdo chegue para ela. Não é isso, Lissandra? É isso mesmo, né? E aqui você pode ser o que você quiser. Não é? Então vem com a gente. Cada dia a gente está preocupado em trazer mais pessoas Nosso interessantes. brinde clássico. Vamos fazer o nosso Aqui brinde. você pode ser o que você quiser.